Notícias são notícias no entendimento frio das palavras? Será possível embutir um significado obscuro através de entonações, adjetivos ou até mesmo expressões faciais? Consigo despiorar uma notícia ou fomentar o ódio ou ressignificar algo ruim através de pequenas porções de linguagem silenciosa? Sim, senhoras e senhores, é isso que nós vamos descobrir hoje no Ministério da Verdade, aqui na Brasil Paralelo. Para começar as nossas análises, vamos para nossos amigos argentinos, vamos para a Argentina, a pátria amiga com Javier Milei. Vamos ver o que as pessoas estão dizendo sobre a disputa presidencial que está acontecendo nesse exato momento na Argentina. Vamos lá, Javier Milei e o movimento de extrema-direita da Argentina. Candidatura à presidência argentina apresenta uma faceta importante da extrema-direita sul-americana e tem como um de seus pilares movimentos de cunho neoconservador e autoritário. Então, primeiro que a gente já começa a ver aqui que não é a direita, não é mais direita-esquerda, é a extrema-direita. É o que também? O neoconservador autoritário. Você não pode ser só conservador. O conservadorismo tem um cunho autoritário. Mas será que foi um caso isolado? Vamos ver o UOL aqui. O que diz o UOL? Javier Milei e a ultradireita argentina. Daqui a pouco vai ficar ultra mega blaster escarpado duplo, porque os caras não tem mais adjetivo para colocar na direita. E temos letras miúdas. Vamos aqui ler o que está em miúdo aqui, ó. Quem é o deputado que quer ser presidente da Argentina e é comparado a Donald Trump e Jair Bolsonaro? Olha o que o UOL diz. Vamos ver. O ultradireitista que virou fenômeno eleitoral na Argentina. Então você percebe sempre ultra, radical, extremo, de uma forma como se isso fosse realmente o extremo do extremo, o extremismo. Sendo que o outro lado não. O outro lado é centrado, é tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui em mais um item. Olha isso daqui, que daí parece... Sabe aquelas namoradas que não quer assumir que ainda tá com saudade do ex? Aí pras amigas ela fala assim, nem penso mais, não tô nem aí, não quero mais saber. Aí chora no banheiro, sozinha ali, que é o que tá acontecendo. Olha aqui, por exemplo, aproximação de Bolsonaro tira votos de Milei na Argentina. O único instituto a acertar a vitória de Massa, a Atlas Intel, ainda afirmou que a pauta conservadora de costumes não capitaliza votos no país. Será verdade isso? Será que não capitaliza votos? E por que lembrar do Bolsonaro? Será que mais alguém lembrou do Bolsonaro? Olha aqui, ó. A Bela deve estar chorando sozinha no banheiro. Ela deve, porque ela não larga o Bolsonaro. Eu nem ligo, nem quero saber. Aí o que ela escreveu, ó? Bolsonaro tira voto de Milei. Como é que o Bolsonaro, ex-presidente, pode tirar voto do Milei lá na Argentina? Diz diretor do único instituto que acertou o primeiro turno na Argentina. Bela, confessa aí, Bela. Você tá chorando pelo Bolsonaro? Você tá com saudade do Bolsonaro? Olha aqui, ó. Vamos apertar aqui a sirene, vamos parar de colocar adjetivos de um lado só, tá ficando feio. E vocês não esquecem do Bolsonaro. Vocês sabem que até na Fazenda, a Sherazade, ela foi expulsa da Fazenda porque ela meteu a mão na cara da outra PO ali. E aí sabe que muita gente tava dizendo? A Sherazade saiu porque ela disse que tinha enfrentado até um presidente da República. O que seria enfrentar uma POa, um adversário? Até na Fazenda o pessoal não esquece de relacionar o Bolsonaro com alguma coisa. Mas não para por aí. Alec Baldwin. Quem lembra dos filmes do Alec Baldwin? Ele era um galanzão. Hoje tá esquisito, né? O tempo passa pra todo mundo, né? Mas Alec Baldwin compara Javier Milei a serial killer. Bom, primeiro, quem é o Alec Baldwin? Depois ele saiu de Hollywood, ele se transformou num comentarista político? Ele é um cientista político? Ou ele é um ex-ator de Hollywood? Como é que ele tem a capacidade
de criar até um diagnóstico, né? O cara é um serial killer. E mais ainda, estranho até a tintura de cabelo. Ou seja, um comentário de um ex-ator de Hollywood, porque pelo que eu sei ele não faz mais filme, merece letras garrafais no Globo. Não é um comentarista político, né? Não é um cientista político, que tem grandes cientistas políticos no Brasil e no mundo. Não, eles vão pegar quem? O Alec Baldwin. E nós temos aqui o tweet, aqui o X, onde ele coloca, o tweet dele, ele coloca o Javier e embaixo o tal do serial killer, que é o Rex Herman. Realmente ele até parece um pouquinho, mas olha que interessante, né? Astro de Hollywood fez a postagem e foi alvo de elogios e, sobretudo, críticas de eleitores argentinos. Primeira coisa, antes de falar dos eleitores argentinos, existe uma máxima na narrativa que quando você não consegue enfrentar os argumentos, a mensagem, o que eu faço? Eu acuso o mensageiro. Ou seja, aqui ele não falou absolutamente nada de plano de governo. Ele não falou de nada sobre como está a Argentina e como o Milei quer transformar a Argentina. Ele faz simplesmente uma caricatura. A esquerda fala tanto, né? Que nós temos que respeitar as pessoas, as características das pessoas, e ele vem falar da tintura do cabelo, ele vem compará-lo a um serial killer. 2 pesos e 2 medidas, né, Globo? Olha aqui, você que fala tanto de integração, de respeito, respeitar as características, vocês mereceram tomar não uma, mas 2. Primeiro, porque o Alec Baldwin não é ninguém no cenário político. E segundo, porque ele está ridicularizando uma característica de uma pessoa. Vamos seguir aqui, ó. Porque o que eu falo é uma coisa. Vamos ver o que os argentinos estão a falar? O que os argentinos estão a falar? No entanto, os comentários com ataques ao ator dominaram o Instagram de Baldwin. Aí o argentino falando: por que você não vem morar na Argentina e descobrir de primeira mão como nós, argentinos, vivemos com o atual governo? O povo, nesta eleição, disse chega de peronismo. As pessoas querem e precisam de uma mudança. Elas merecem viver melhor, escreveu uma outra pessoa, um outro argentino. Você deveria deixar sua vida de privilégios e passar alguns anos em meu país, a Argentina, como cidadão comum. Depois, conversar, disse outra. Tomou. Tomou aqui e tomou lá na Argentina. Simples assim. Falou o que quis, ouviu o que não quis também. E imagina se esses mesmos jornalistas encontram essa notícia no portal da própria Brasil Paralelo. Você nunca mais vai precisar pagar por um streaming Black Friday antecipada com assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Começou a Black Friday antecipada BP com o melhor desconto do ano. Antes de mais nada, já temos uma mentirinha aqui. Não é o melhor desconto do ano, é o melhor desconto da história da BP. Ou seja, por um tempo muito limitado, você escolhe o seu plano da Brasil Paralelo, paga somente uma única vez e acessa para o resto da sua vida. Mas o que será que os jornalistas diriam? O preço do streaming negacionista de extrema-direita da Brasil Paralelo despiora? A produtora bolsonarista Brasil Paralelo apela e despenca o preço do seu streaming? A verdade, senhoras e senhores, é que você não vai ver uma notícia dessas nas colunas do Estadão, G1, Piauí e Companhia Limitada. Primeiro, porque não interessa para eles. E segundo, porque essa oferta vai acabar rápido. Para aproveitar é muito simples. Basta tocar no link da descrição aqui no YouTube ou ler o QR Code que está aparecendo na sua tela e você garante os mais de 100 originais BP, filmes internacionais premiados, conteúdos infantis seguros e todas as próximas produções BP para o resto da sua vida, pagando uma única vez. Você sabe que aqui no Ministério da Verdade não passa nada, mas eu não posso falar o mesmo da assinatura vitalícia da Brasil Paralelo. Meu amigo, minha amiga, já aviso que essa oferta vai acabar e depois não adianta chorar. Toca no link da descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR aqui na tela e garanta a sua assinatura vitalícia da BP. CNN Brasil.
O segundo turno foi confirmado na Argentina e será disputado pelo governista Sérgio Massa. Governista. Que tem 36,15% dos votos válidos, contra 30,31% do candidato de extrema-direita, Javier Milei. Ou seja, de novo aqui, ó, isso não pode, né? Isso não é honesto, é uma desonestidade com os próprios consumidores ali, eleitores. Se eu chamo um de governista, eu tenho que chamar o outro de oposição. Simples assim, não tomar partido. Ou se eu chamo um de direita, eu chamo o outro de esquerda. Mas não, tá claro, a olhos vistos, que há uma torcida para que as pessoas sejam contaminadas pelo que eles gostam, pela torcida deles. Tá muito claro. Governista Sérgio Massa contra o extrema-direita. Que coisa feia. Mas agora mudando de assunto, vamos para Randolph? O que Randolph está aprontando? Vamos pegar aqui duas notícias de Randolph. No passado, o que Randolph diz? Nomeação do filho de Bolsonaro é nepotismo descarado. Por quê? Porque o nepotismo é você indicar alguém da sua família, alguém, inclusive, ou diretamente, ou tem o nepotismo cruzado. Como é que é isso, Ricardo? Eu não indico um familiar próximo. Eu indico um familiar próximo de um aliado meu. Para quê? Para que ele também indique, tipo a minha esposa, meu filho, a minha mãe, parentes ali direto. Isso é nepotismo. Então ele disse, não pode, nomeação do filho de Bolsonaro é nepotismo. Será que ele continua pensando do mesmo jeito? Porque o Randolph é um cara inteligente, é um cara, né, vivido, é um político de carreira. Eu acho que ele não mudaria as suas opiniões como troca de cueca. Acredito que Randolph troca de cueca todo dia, então acho que ele não deve trocar as suas opiniões como troca de cueca. Vamos ver o que ele disse, acabou de falar aqui, ó. Advogada, mulher de Randolph, é nomeada para cargo no STF. Aí, o que ele vai dizer? Mas não fui eu que indiquei, foi o STF. Essa voz é do Randolph, para quem não sabe. Foi o STF. Lembra que eu avisei? Nepotismo cruzado? E aí, seu Randolph? Pode não ser ilegal, mas não é moral. Toma uma pra você. E tem mais. O Randolph, ele é senador. Quem julga os atos do Supremo é o Senado. E o Supremo julga as ações contra os senadores. Como é que eu vou ser amiguinho do STF? Como é que eu vou colocar alguém, meu familiar, que vai dormir comigo, vai conviver comigo, para trabalhar com alguém que eu tenho que fiscalizar, e esse alguém também tem que me fiscalizar? Há conflito aí, há um conflito total. Não tem como. De novo, eu vou colocar alguém da minha proximidade, inclusive de amor, de carinho, de convivência, em um órgão que eu tenho que fiscalizar. Você sabe que em muitas empresas corporativas já está no estatuto, você não pode ser chefe, por exemplo, do seu marido, da sua esposa, do seu filho e vice-versa. Para quê? Para que não haja esse conflito de interesse, para que a coisa fique asséptica, ou seja, até no mundo corporativo, que é algo particular, as pessoas no mundo corporativo não devem nada a ninguém. Agora nós estamos falando do quê? Do STF, nós estamos falando do Senado. São órgãos públicos que controlam a vida da população brasileira. Será que os brasileiros, a população brasileira, se sente confortável em ter essa proximidade tão íntima entre o STF e um senador? Eu deixo essa pergunta para você. Você está confortável com isso? E vamos agora para o outro lado do mundo. Vamos mais uma vez. E muito obrigado pela audiência. Você que assistiu o Ministério da Verdade, que nós focamos muito na guerra. E agora vamos voltar aqui à guerra que está com... A guerra não, praticamente a resposta a um ataque terrorismo. Porque guerra é entre países. Guerra é entre países constituídos. Nós estamos falando aqui de uma resposta a um ataque terrorista. Vamos ver aqui o que a UOL tem dito. Ah, lembra daquele nosso quadro? Como é que era? Como é que ficou?
Dá para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Porque o UOL foi lá, escreveu ali o título da sua matéria, depois, minutos depois, ou até muito rapidamente, ele foi lá e mudou. E por que que mudou? Porque ficou feio, o negócio ficou esquisito. Vamos ver o que a UOL acabou... Até a Siri quer participar. Olha aqui, ó. Calma, Siri, não é com você ainda não. Calma. Vamos lá. UOL. Israel convoca jornalistas para exibir imagens de supostos ataques do Hamas. Só que eles depois consertaram, e eu vou explicar o porquê que consertaram. Israel convoca jornalistas, então até aqui tá igual, né? Israel convoca jornalistas para exibir o quê? Imagens de supostos ataques? Não. Para exibir supostas imagens de ataques do Hamas. Na primeira matéria, qual que é a dúvida? Será que houve esses ataques do Hamas? Será que aconteceu esse ataque do Hamas? Porque é suposto ataque do Hamas. Só que essas imagens foram retiradas das câmeras dos terroristas. Ou seja, sabe aquela tipo GoPro que você põe aqui? Era isso, eram as imagens dos próprios terroristas. Não era um suposto ataque. O ataque foi filmado de fato, foi registrado. Aí, para não ficar feio, aí o que acontece? Não, então os ataques aconteceram. Mas será que as imagens são de verdade? Será que essas imagens que o Israel vai mostrar são verdadeiras? Então, primeiro a dúvida era do ataque. Agora, a dúvida é se são verdadeiras. Tá ficando feio demais, né? As pessoas estão com vício de suposto. Porque quem usa o suposto, há uma dúvida. Você usa supostamente, ou seja, você deixa uma margem para dúvida, onde não há. Todo mundo sabe, o mundo sabe. O Hamas atacou Israel. E outra, as imagens foram retiradas dos próprios equipamentos dos terroristas. Uau, você vai ter que tomar. E quero aproveitar para agradecer 2 agentes da verdade. Olha aqui, ó. Aldi Cantinho e Renata Gazin, que mandou justamente essa notícia aqui pra gente analisar. E se você também quer participar, se você quer enviar a notícia para ser analisada, como esses 2 agentes fizeram, fique até o final para você descobrir. E o suposto está ficando tão feio que virou meme, gente. Olha isso aqui, ó. Olha o repórter comendo, andando de ônibus, na frente do computador, dormindo, até tá sonhando aqui, ó. Supostos ataques, bicho. Supostos ataques do Hamas. Supostos ataques. Cara, tá ficando muito feio. Tá ficando tão feio que tá virando meme e também tá, ó, tomando aqui a sirene no Ministério da Verdade. E agora vamos mudar de ares, vamos para o blog do Noblar, sem provas. Já começa, né? Já começa a adjetivar, já começa a postular, já começa a escolher um lado, né? Gente, esses caras estão escolhendo um lado, cara. Nós estamos falando de terror e eles estão escolhendo um lado. Sem vergonha nenhuma, sem pudor. Vamos lá. Sem provas, presidente de Israel. Ele está falando de um presidente de um país. Sem provas, presidente de Israel diz que Hamas planeja usar armas químicas. Ou seja, Israel não tem credibilidade nenhuma. O presidente de Israel, 0 credibilidade. Sem provas. Já começa taxando. Ó, eu vou dar a notícia, mas sem prova nenhuma. Você, meu leitor, não acredite nisso. Mas na sequência, o que ele faz? O Hamas afirma que 13 reféns foram mortos em bombardeios. O Hamas afirmou. O presidente de Israel, sem prova. Grupo terrorista, ele afirmou, e tá tudo bem. E aí, meu leitor, confia. Confia. Vamos lá. Hamas afirma que 13 dos reféns foram mortos em bombardeios na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. E olha que detalhe, né? Alguns deles com cidadania estrangeira. De acordo com a alegação da organização, alguns dos detidos foram mortos em 2 locais na parte norte da faixa, enquanto outros foram mortos na cidade de Gaza, em outras áreas. Então, sabe qual que é a notícia aqui, dentro da notícia? Que o Hamas está usando reféns como escudo. Ele acabou de dizer, o Noblar,
Acho que ele nem percebeu. Eles não são prisioneiros de guerra, eles são reféns. Um governo, quando entra em guerra com outro governo, um país, quando entra em guerra com outro país, ele tem prisioneiros de guerra, que tem um estatuto, né, que você deve cumprir, tem um acordo entre as nações que você deve cumprir. Prisioneiros de guerra, você tem um tratamento, um protocolo. Agora, reféns como escudo, quem faz isso é o terror. Então, o Noblar, eu ia bater aqui, ó, mas não vou bater porque você acabou de se entregar dizendo que o grupo Hamas é um grupo terrorista que tem reféns e que está usando como escudo. E esse escudo ocasionou 13 mortes. E pessoas as quais nem judeus eram, porque eram estrangeiros. Um momento só, peraí. Chefia lá de cima. Deixei escapar. Tomei uma bronca agora aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês perceberam? De acordo com a alegação da organização. Noblar, organização. O que te impede de chamar que é um grupo terrorista? Organização. Vocês estão fazendo assessoria de imprensa para o Hamas? Vocês estão acumulados? O que é? Vocês escolheram um lado para noticiar esses ataques? Eu não estou entendendo. Porque isso aqui já não é mais jornalismo. Isso aqui é assessoria de imprensa. Virou assessoria de imprensa. Não só você, mas muitos aqui viraram assessores de imprensa do Hamas. Eu não ia bater aqui a sirene para você, Noblar, porque você mesmo escorregou e acabou entregando o que de fato é essa célula terrorista. Mas por você ter tentado enganar aqui de novo, aqui ó, organização. Mais uma sirene para você, Noblar. Mais uma para você. O que estará acontecendo com o presidente Lula sobre as suas falas em relação a esses ataques terroristas? Será que Lula se posicionou de uma maneira clara, firme, com declarações oficiais sobre esses atentados? Vamos ver aqui o que estão dizendo sobre o Lula. Folha de São Paulo. Derrapadas desgastam o governo Lula na disputa política sobre a guerra. Derrapadas? Um presidente da República dá derrapadas? Gafes? Ah, escapuliu. É o Chaves agora? Ah, escapuliu. O Lula é o Chaves agora, Folha de São Paulo? Você está fazendo assessoria de imprensa também? Porque as declarações do Lula foram vistas com maus olhos, tanto por Israel como outros países do mundo. Só que isso não é explícito. É feito o quê? Ah, escapuliu. Foram apenas derrapadas. Tá ficando feio. Mais uma vez, assessoria de imprensa não. Mas eu acredito ainda no jornalismo do Brasil. Eu acredito que nos próximos episódios nós vamos conseguir aqui essa redenção. Eu acho que realmente escapuliu. Não é verdade? Vamos acreditar ainda. Ou não. Por isso eu quero chamar você que são os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos agentes da verdade, para contribuir e participar com o Ministério da Verdade aqui da Brasil Paralelo. Como é que você vai fazer? Assim como fez Aldi e a Renata, mandando um e-mail para ministeriodaverdade@brasilparalelo.com.br. Manda o print, manda o link que a gente vai usar para analisar e a gente fala o seu nome aqui no ar em todos os episódios que você participar. Eu espero você na próxima análise aqui no Ministério da Verdade da Brasil Paralelo.